Meu nome é Renata, eu sou do PET Ciência e Tecnologia e hoje a nossa aula vai ser sobre regra de 3. Essa primeira aula eu vou falar sobre a regra de 3 simples, depois eu vou explicar melhor sobre a regra de 3 composta. A regra de 3 simples, ela se resume basicamente a envolver problemas com duas grandezas. Nos exemplos lá na frente a gente vai entender melhor. Vamos ver esse exemplo aqui. Exemplo 1. Tempo, a grandeza tempo e a grandeza velocidade. Se eu aumento a minha velocidade em um percurso, eu diminuo meu tempo, eu chego mais rápido. Então, se uma está aumentando e a outra está diminuindo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Esse exemplo 2 aqui, distância e velocidade. A grandeza distância e a grandeza velocidade. Se eu aumento a minha velocidade, aqui está em 40 km e aqui 80 km por hora, eu vou também aumentar a minha distância. Eu vou andar mais, eu vou percorrer um espaço maior se eu aumentar a minha velocidade. Então, eu estou aumentando uma grandeza e aumentando a outra. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Mas não precisa se preocupar agora, se não ficou muito claro, sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que elas serão melhor explicadas na próxima aula sobre grandezas. Mas antes de começar sobre regra de 3 simples, eu preciso primeiro dar essa abordagem, mesmo que rápida, né, sobre grandezas, para a gente entender melhor a resolução do problema na frente. Vamos a um exemplo de regra de 3 simples. Um pedreiro constrói uma quadra de futebol quadrada com 120 metros de lado, em 15 horas. Quantas horas o mesmo pedreiro levaria para construir uma quadra de 6.000 metros quadrados? Aqui a gente está vendo no problema que está sendo envolvido duas grandezas, que é a grandeza área e a grandeza tempo. Então, eu sei que são duas grandezas, então eu sei que é um problema de regra de 3 simples, que é a grandeza área e a grandeza tempo, certo? Vamos montar o nosso problema, a nossa equação. Aqui a gente falou que a gente tem uma quadra de 120 metros de lado. 120 metros de lado. Vamos ver a área, né? 120 vezes 120. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui a gente vai somar, né? Vai descer os zeros, vai descer o 4. 2 mais 2, 4. Desce 1. 14.400 metros quadrados. A gente tem essa quadra. Então, a questão informou, né, que em 120 metros, que vai dar 14.400 metros quadrados, 14.400 metros quadrados, foi construído em 15 horas. Tá, então, se esse mesmo pedreiro vai construir uma área de 6.000 metros quadrados, quanto tempo ele vai precisar? De mais ou de menos tempo? Eu estou diminuindo a minha área. Então, eu vou precisar de menos tempo. Então, são grandezas que eu diminuí e diminuí. São diretamente proporcionais. Aqui, como elas são diretamente proporcionais, a gente vai resolver com a regra de 3 simples. A gente vai multiplicar o meio pelos extremos. Então, vai ser 14.400 vezes x, que vai ser igual a 6.000 vezes 15. 6.000 vezes 15. Então, a gente tem, vamos calcular aqui, 6.000 vezes 15, tá? Aqui vai dar 0, 0, 0. 5 vezes 6 vai dar 30. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0, 0. 1 vezes 6, 6. Aqui vai dar 90.000, tá? Então, a gente tem que o x vai ser igual a 90.000 dividido por 14.400. Aqui a gente pode cortar os dois zeros e agora a gente vai dividir 900 por 144. A gente vai primeiro olhar qual o número que eu multiplico por 144 e eu chego mais próximo de 900. Vamos multiplicar o 5. 144 vezes 5. A gente tem 5 vezes 4 vai dar 20, sobre 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 5 com 2, 7. Então, 720 ainda está um pouco distante de 900, né? Eu posso multiplicar mais ainda, porque se eu somar com 144 não vai passar de 900. Vamos ver por 6. 144 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. 6 vezes 1, 6. Com 2, 9. 8.
864. 864, a gente agora vai subtrair, né? Então, o número mais próximo foi o 6, né? 6 vezes 144, 864. Vamos subtrair aqui. 900 menos 864 vai dar 36, né? Agora, o 36 é menor que o 144. Então, a gente vai acrescentar o 0 e uma vírgula. Qual o número que eu chego mais próximo aqui de 360? Vamos multiplicar aqui, nessa outra folha, por 2. Vamos ver, 144 vezes 2. 2 vezes 4 vai dar 8, vai dar 8, vai dar 2. 288, né? É o mais próximo que a gente consegue chegar. A gente vai subtrair agora. 360 menos 288. 2 com 60, 10, 72. E o número ainda está menor que 144, né? Eu posso acrescentar um zero aqui. Qual o número que eu chego mais próximo? Que eu multiplico por 144. A gente multiplicou por 2 aqui, né? 2 vezes 144, 288, subtraído 720. Tá. Qual o número que eu multiplico por 144? Que eu chego mais próximo, 720. Vamos ver por 4. 144 vezes 4. Eita, eu já botei multiplicação aqui, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 com 17. 4 com 1, 5. 576. Eu ainda posso chegar mais próximo, né? Vamos multiplicar por 5. 144 vezes 5. 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. 5 com 2, 7. Exatamente 720. Então, esse é o mais próximo que eu chego, né? Se eu multiplicar por 5. Mais é 6,25 o quê? Horas, né? Que é o que a gente estava tentando descobrir aqui. X é igual a 900 dividido por 144. Não foi? Então, a gente tem que a resposta aqui, ó, vai ser, ó, X igual a 900 dividido por 144 vai ser igual a 6,25 horas. Ele levaria 6,25 horas para construir 6.000 metros quadrados. A gente vê que é menor que 15 horas, né? Que realmente a quantidade de horas diminui. Porque eu só vou precisar de 6,25 horas para construir 6.000 metros quadrados, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre regra de 3 composta, tá? Aqui a gente já vê a diferença. Na regra de 3 simples, era um problema que envolvia duas grandezas. Na regra de 3 composta, a gente vai obter problemas que envolvem mais de duas grandezas. É o ponto-chave. Vamos a um exemplo. José e Pedro farão uma viagem para o litoral brasileiro. José, que já havia feito este percurso, afirmou que, rodando uma média de 8 horas por dia, aqui eu já fiz o esquema, né? Aqui a questão já envolveu 8 horas por dia, eu anotei aqui. A uma velocidade média de 60 km por hora. Tinha levado 6 dias para completá-lo. Aqui a gente está vendo que a questão envolveu 3 grandezas. Horas por dia, velocidade e dias. Então, a gente já vê que é uma regra de 3 composta. Mas vamos continuar o problema. Pedro falou que dirigirá 9 horas por dia a velocidade média de 80 km por hora. Se Pedro irá dirigir, a quantidade de dias que levarão para completar o percurso será de... Vamos calcular. Vamos anotar as grandezas, né? José falou que fez em 8 horas por dia o percurso. 8 horas por dia. A uma velocidade média de 60 km por hora. Tinha levado 6 dias para completá-lo. E Pedro falou que dirigirá 9 horas por dia. Se Pedro irá dirigir, a quantidade de dias que levará, a quantidade de dias ele quer saber, então é a nossa incógnita, para completar o percurso será de... E ele dirigirá 80 km por hora. 80 km por hora. Tá, como é que a gente vai arrumar esse problema aqui? Vamos analisar coluna por coluna. Primeiro essa coluna, primeira coluna, segunda coluna. Com a grandeza que está o x. Vamos analisar. Se eu aumento a quantidade de horas por dia, a gente vai ter mais ou menos dias para chegar no percurso. Vou precisar de menos dias, né? Então, eu aumentei aqui e diminuí. Então, aqui eu vou colocar uma setinha para baixo, onde está o x.
E se essa grandeza for inversamente proporcional a essa, a setinha vai ser o contrário. Se for diretamente, vai ser no mesmo sentido que ela, tá? Então, eu fiz em 9 horas por dia, eu vou precisar de menos dias. Então, é inversamente proporcional. Então, a setinha aqui vai estar para cima, né? Contrária à outra. Vamos analisar agora a segunda coluna. Se eu estou a uma velocidade de 60 km e eu levei 6 dias para chegar, se eu aumentar a minha velocidade, eu vou precisar de menos dias ou mais dias? Eu vou precisar de menos dias, né? Eu aumentei e aqui eu diminuo. Então, ela é inversamente proporcional. A minha setinha vai estar contrária ao que estava aqui. E agora é simples, basta a gente arrumar o problema. Vamos colocar aqui 6 sobre x, né? Vai ser igual ao restante da nossa coluna. Mas aqui a gente vai inverter, né? Vai ser 9 sobre 8 vezes 80 sobre 60, porque é uma grandeza inversamente proporcional. A gente inverte, tá? Corta o zero aqui. Esse 8 dividido aqui por 8 vai dar 1. Aqui vai ser 6 sobre x, que vai ser igual a 9 sobre 6. Isso implica que o nosso x, 9 sobre 6, a gente vai ter aqui x vezes 9, vai ser igual a 6 vezes 6. Nosso x vai ser igual a 36 sobre 9. O nosso x vai ser igual a 4. Então, nossa resposta é 4.